histologia vegetal. Vamos lá. Mano, não faz muito tempo, cara, que a gente começou a ver histologia vegetal. A gente começou a ver meio que numa toada introdutória, assim. O primeiro momento em que a gente foi apresentado a histo vegetal, a gente tratou sobretudo dos meristemas. Então a gente organizou ali o nosso entendimento sobre esse início de histo vegetal a partir da organização, né, da disposição dos meristemas e, naturalmente, dos tecidos adultos que esses meristemas eles formavam, certo? Então, os meristemas primários vão formar tecidos primários e os meristemas secundários, tecidos secundários responsáveis, respectivamente, pelo crescimento em tamanho, né, em longitudinal, em comprimento, e o crescimento secundário, que é em largura. Perfeito? Muito bom, muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os tecidos adultos que cada um desses meristemas produz, certo? Da origem, com riqueza de detalhes, prestando atenção nos nomes, nos tipos celulares. Beleza? A aula de hoje, cara, a gente vai se ater, vai discutir sobre os tecidos de revestimento. Então, basicamente, nós vamos conversar sobre epiderme, que é de origem primária, de um tecido meristemático primário, e o suber, a periderme, que é de origem secundária. Perfeito! Justo, cara, aula é tranquila, jogo rápido, é muito mamão com açúcar. Certo? Justo? Valeu, mano. Só vamos dar então. Muito bem. Vamos então, começar a discutir sobre a epiderme. Então, velho, a epiderme é um tecido de revestimento, tecido adulto, oriundo, cuja origem é o meristema primário. A epiderme, cara, é formada por células vivas, achatadinhas, uma do ladinho da outra, unistratificada, certo? E aclorofilada. Justo? Então vai ser um tecido de revestimento que nós vamos encontrar aí bem na face externa dos órgãos da estrutura do vegetal em crescimento primário. Beleza? Muito bem. Qual que é a função da epiderme, cara? Revestimento, proteção, proteção contra dessecação, beleza? Legal. Mas mais do que a gente entender qual que é a da função e enfim, qual que é o jeitão da epiderme, é a gente se ater, cara, a gente se ligar que dependendo da estrutura do vegetal, a gente tem especializações dessa epiderme. Por exemplo, vamos falar da epiderme da folha primeiro. A epiderme da folha, cara, além de ter esse jeitão, unistratificada, etc e tal, que a gente acabou de ver, é uma epiderme que é transparente, para permitir justamente a passagem da luz. Além disso, muitas epidermes de folha, cara, elas têm uma deposição sobre elas de uma parada lipídica, que são as ceras. A gente viu na aula de lipídios que existe um grupo de lipídios chamado de cerídeos. E é justamente isso, essa cera ela está por cima da epiderme, justamente impermeabilizando a epiderme para ajudar aí nesse lance de evitar a dessecação. Beleza? Muito bem. Pensando, cara, em epiderme de folha, nas folhas, muitas folhas têm na sua parte de baixo algumas perfurações. Né? Essas perfurações, cara, são responsáveis de um grupo celular presente na epiderme chamado de estômato. O estômato ele é uma estrutura formada por duas células que são capazes de ficar túrgidas ou ficar murchas, ou seja, ficarem mais gordinhas ou mais magrinhas, garantindo aí a abertura ou fechamento de um espacinho chamado de ostíolo, que vai permitir a passagem, permitir a troca de gases, certo? A entrada e a saída de gases e também é responsável pela evapotranspiração, ou seja, a perda da água, que a gente vai ver lá na fisiologia, é muito importante justamente para garantir a condução da seiva. Tá bom? Essa estruturinha, o estômato, é fundamental ali para garantir que a fotossíntese aconteça, afinal é por ele que a água e os gases estão transitando para fora e para dentro da folha, que sobretudo é uma estrutura responsável pela fotossíntese. Existem outras estruturas que também podem ser fotossintetizantes, mas vamos pensar que a folha é uma primordial aí nessa função. E cara, o estômato, então, é muito importante, ele está presente na epiderme, né?
de muitas folhas na parte de baixo. Há também na parte de cima, em alguns grupos. Há na parte de cima e na parte de baixo ao mesmo tempo, tá bom? Mas então o estômato é uma especialização na epiderme das folhas, super importante, tem clorofila, pô, tudo de bom o estômago, cara. A gente vai falar dele mais pra frente quando tivermos falando de fisiologia vegetal. Beleza, cara? Outra, outra especialização muito da hora são os tricomas. Trico do grego significa pelo. Então os tricomas, cara, é uma espécie de pelos epidérmicos que tem uma função bem importante no que diz respeito à proteção. Proteção em dois caminhos, assim. Uma proteção contra a herbivoria, porque imagina esses tricomas como mini agulhinhas. E aí quando o inseto vai lá morder a folha para se alimentar, isso machuca o aparato bucal dele e ele desencana de comer aquela folha. E a folha tem uma importância significativa para o vegetal, então se ela protege a folha contra o dano, mano, é sucesso, certo? Outro lance com relação à proteção, cara, é que o tricoma ele protege a folha de um dano mais severo. Por exemplo, em plantas que têm uns tricominhas cuja base é mais gordinha, repleto de uma substância urticante. Então, quando se toca, quando aperta, quando sei lá, vai se promover uma lesão mecânica muito séria na folha, esse tricoma tipo meio que injeta essa substância urticante, como se fosse uma seringuinha, né, no bicho, enfim, quem estiver fazendo aquele dano para a folha. E aí isso irrita, causa uma lesão e a pessoa, enfim, quem estiver mexendo com aquela folha se afasta. Se você já teve a chance, na real o azar, de trombar com uma planta chamada urtiga, cara, na verdade urtiga é um nome genérico, assim, um nome popular para um grupo de plantas que, velho, basta você esbarrar, sabe, resvalar de leve, você já sente uma ardência, uma coceira, pode desencadear um processo inflamatório alérgico bastante sério. Qual que é? Quando a gente toca, resvala, esses tricomas lançam na nossa pele a substância urticante e nos dá coceira, alergia, enfim, um incômodo que pode durar alguns minutos ou até muito tempo, assim, dependendo da sua sensibilidade a essa substância, certo? E alguns tricomas também auxiliam a planta no que diz respeito a essa função de evitar a dessecação. Então, a perda de água para a planta ela é muito ruim. Então, o tricoma ajuda a evitar a perda de água do vegetal também. Certo, meu querido? Justo? Uma especialização de epiderme que é muito legal, cara, são as papilas nas pétalas. A gente não viu isso ainda, mas as pétalas, na real, acabam sendo folhas modificadas. Mas ao toque é nítido, né, cara? A gente consegue diferenciar, não precisa nem ver. Só de tocar a gente sabe o que é uma pétala e o que é uma folha. Porque na epiderme da pétala, cara, tem uma estrutura, uma especialização chamada de papila. E as papilas são meio que almofadinhas, assim, que justamente dão essa suavidade pra pétala. Algumas papilas têm substâncias lá dentro que são exaladas, que são liberadas, por exemplo, quando bate o sol e acaba servindo de um atrativo para polinizador. Outra coisa legal das papilas é que elas ajudam a planta, né, essa estrutura reprodutiva aí, a reconhecer o pólen. Então, às vezes o pólen cai ali e a papila dá uma força no sentido de reconhecer se aquele pólen ele é compatível com o estigma da planta. Beleza? Outra especialização que eu acho que vale a pena a gente conversar são os acúlios. Eles estão presentes no caule do vegetal, certo? Os acúlios, cara, é bem importante porque ele ajuda na proteção contra lesão no caule e muita gente chama acúlio de espinho. Se liga, o acúlio é uma especialização da epiderme. Então, se você olhar para a epiderme, tem um acúlio e você pode facilmente desgrudar o acúlio do caulezinho, certo? Então, o acúlio ele é facilmente arrancável do caulezinho, beleza? É uma especialização presente na epiderme de alguns vegetais, tipo a rosa. O espinho, cara, é um assunto para outro momento, é uma estrutura do caule modificado. Então deu de entender? Então o espinho, cara, é um caule modificado, é uma parte do órgão que se modifica, diferente do acúlio. E se você for tentar arrancar um espinho é muito mais difícil, porque justamente tem uma estrutura, uma organização celular diferente.
A laranjeira ou limoeiro tem espinhos. Não sei se você já foi pegar laranja no pé, ou aquele limão mais laranjado, que eu conheço como limão cravo, né? Não sei, depende da região, da ocorrência aí. Velho, se você já foi pegar, você já saiu cagado da árvore, porque você se rala inteiro. Porque os espinhos, eles são muito resistentes, muito duros, e você vai pegar lá o fruto e se arranha inteiro. Mas o espinho é uma estrutura oriunda do caule, e não uma especialização da epiderme. Justo? Foi?